Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa comigo, Deborah Jazine, aqui na Madrugada Astral, na Vibe Mundial, no canal 633 da Vivo e no meu canal do YouTube, que será um prazer ver você por lá. E hoje eu acredito que tenho uma curiosidade muito grande para saber o que era o PDD e o BDD. Muito bem, nós vamos falar já já. E, na verdade, primeiro nós vamos falar desses últimos dias da temporada leonina, em que nós temos dentro do nosso, vamos dizer, roteiro astrológico, um encerramento de um ciclo que estamos na casa 5, que tivemos uma semana intensa, aonde tudo está mudando muito depressa. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer a diferença na nossa vida diariamente. Vamos dizer assim, temos o sinal do universo, temos pessoas especializadas que nos ajudam a nos conduzir para dias melhores. Temos, vamos dizer, as notícias que estão a cada dia mais, vamos dizer assim, full time, online e em tempo real, né? Quando está acontecendo alguma coisa, nós estamos vendo, estamos tendo a informação, temos tempo de, vamos dizer assim, de nos abrigar caso seja uma forte chuva ou fechar as janelas porque vem ventos que estavam, né, que vão bagunçar tudo. E é exatamente dentro desse ritmo de a natureza mandando o aviso e o nosso corpo sentindo, é exatamente essa transição que nos prepara para a temporada virginiana. O signo de Virgem, ele habita as casas 6, a casa do trabalho, da saúde, da rotina, dos nossos pets. E é uma casa aonde é o principal tema do nosso dia a dia. Por quê? É um principal tema. Porque com saúde eu realizo muito. Que o meu trabalho ele cresça e, vamos dizer, se destaque. E isso vai trazer uma rotina que ela nem sempre é linear. Sabe quando você vai ver assim, a sua expectativa é que você saia do ponto A e chegue no ponto B, vamos dizer assim, calminho, né, em linha reta, andando na Paulista, né? Você está aqui no final dela, no número, né, assim, pertinho da Consolação, e aí você vai andar até o paraíso. E você vai dizer assim, ué, mas é uma linha reta. Só que não. Posso dizer isso com cátedra. Porque até chegar à Estação Paraíso, que é, vamos dizer assim, é o meu costumeiro passeio pós-gravação, eu tenho muitas coisas que ao longo do caminho me fazem, vamos dizer assim, fazer como se eu estivesse atravessando um verdadeiro portal. Uma das coisas que eu vou conferir hoje, que eu não sei se já efetivamente saiu, é o Maurício de Souza e os seus personagens da frente do MASP. Você chegou a ir lá para ver o Bidu? Não. Que pena. Então, eu quero ver se eu tenho uma esperança que o Bidu esteja lá, porque uma das coisas que
que eu pedi acabou acontecendo quando passei a mão no nariz, né, no focinho dele. Mas enfim, lógico que não foi só por isso, mas houve também a minha ação. E eu acredito que isso faz parte de todo o nosso programa de hoje, porque a fé do fogo, né, do elemento fogo, junto com a ação do elemento terra, é este momento aonde nós estamos na transição de encerrar um ciclo e começar outro. E isso faz com que muitas vezes nós não percebemos de fato alguns pormenores, né? Algumas coisas que precisam, na verdade, da nossa investigação. E por falar em investigação, é assim. Antes eu vou contar um prólogo para vocês entenderem o significado, tá? A minha mãe era uma mulher prática, uma mulher do elemento fogo, tá? Uma sagitariana, que tinha um ascendente em Áries e ela tinha lua em Virgem. E ela era muito metódica. Casada com meu pai, um virginiano dobrado, né? Ou seja, Sol em Virgem, ascendente em Virgem, que tinha um Sol na 12, né? Que isso fazia com que ele fosse mais ainda introspectivo, e com uma lua em Câncer. Ou seja, né? Então, assim, eu nasci num ambiente aonde já estava todo traçado e essas pessoas me deram, né? Os meus pais me deram de presente algumas bênçãos. E dentro desse processo existem falas deles que fazem a diferença no meu dia a dia e é como se eu perpetuasse eles no meu dia a dia. Mas não como aquela coisa de, ai, sinto falta. Não, é de, vamos dizer, aplicar o que eles me ensinaram e que funciona. Só que eu fiz os meus ajustes, né? E é exatamente, né? Hoje eles têm siglas e também tem a vivência disso. E a vivência disso é exatamente o que cada um de nós vive diariamente, só que não tem nomenclatura. E a partir disso, né, dessa história, a minha mãe tinha uma frase que era dela que fazia diferença de manhã. Vamos, minha filha, vamos lá, levanta. Levanta, vamos sacudir essas pulgas, vamos começar o dia. E eu falava assim, mãe, como assim? Vamos sacudir as pulgas? Ela falou assim, filha, veja a metáfora disso. Eu achava muito interessante, porque a minha mãe era uma pessoa que gostava de ler, mas quem era o leitor oficial da casa era meu pai, aonde eu puxei dele essa parte mais investigativa, porque ele tinha, né? Na verdade, ele adorava romances policiais. E quanto mais Hitchcock, ou quanto mais Agatha Christie, ou quanto mais outros autores, que eu não me lembro mais, né? De vários livros. E detalhe, ele lia em inglês, né? Ou seja, no original. Enfim, o suspense, a investigação, tudo vinha dele. E dela é o lado prático da vida. No tipo assim, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. E essa coisa, quem convive comigo sabe que eu falo, bora sacudir essa pulga, bora, né, fazer a coisa acontecer. E aí eu comecei a levar
também isso para o meu processo terapêutico, porque um terapeuta e uma pessoa que faz mentoria também precisa passar pela mentoria e também precisa passar pela terapia. E dentro disso, depois de uma sessão de terapia, eu me dei conta e falei assim: peraí, a minha mãe tinha um jeito de falar as coisas aonde, se eu for ler o que efetivamente ela queria dizer a respeito disso, o significado é muito maior. Mas eu não tinha, vamos dizer assim, tempo para entender a respeito disso. E aí, caminhando, porque eu não sei se você tem o hábito de conversar com você mesmo. Eu tenho, né? Eu tenho o hábito de me questionar. Eu converso com o espelho, eu converso sozinha, eu falo com o computador, eu falo com o celular. Ou seja, eu falo com os amigos, eu falo com os humanos, eu falo com o meu GPT. Ou seja, né? O importante é você se comunicar. Não é à toa que nós fizemos o quê? Comunicação social. Então, dentro dessa comunicação, dentro de tudo isso, eu falei assim, peraí, qual que é a boa do dia, né? Porque, às vezes, eu acordo não com... ah, geralmente eu acordo com um dos meus gatos indo lamber o meu nariz, do tipo, mamãe acorda, né? Isso é uma das coisas mais fofas. Quando ele tá na lambida, tá tudo bem, mas quando ele vai, às vezes ele morde, né? Então, nós temos vários arranhões no nariz. Mas, enfim, indo para a parte prática disso. Às vezes, antes mesmo dele me acordar, eu entro no que eu chamo do modo investigação. Antes de começar o dia, tipo, abrir o olho, já vem uma consciência do que precisa ser feito. Já vem assim, olha, tem isso, isso, isso e aquilo. E algumas vezes, né, já falei isso, não só em palestra, mas também aqui no nosso programa, que muitas vezes, antes de sair da cama, eu já começo meu dia rezando e fazendo, né, as minhas orações e passando. Depois vou começar a deliberar algumas coisas enquanto, né, as crianças vêm dar bom dia, tem aquele ritmo da casa, enfim. São as doces vivências de quem é solteiro, né? Então, enfim. Aí eu já percebo que o dia ele vem com uma aura da onde vem resoluções daí. E quando eu demoro um pouco mais, eu tenho a lembrança da minha mãe falando assim: vamos lá, vamos sacudir essa pulga, né? Ou seja, vamos, né? Vamos sacudir e vamos acontecer. E pulga é uma coisa que incomoda. Eurice, você já teve a oportunidade de estar perto de algum lugar ou ter algum animal que tem pulga? Enquanto você não acha a pulga, você não sossega, né? Mas quando você acha a pulga, você vai lá e resolve, não é? Então, o PDD significa pulga do dia. Ou seja, qual é o problema, a pulga no sentido da metáfora, qual é o problema que eu vou resolver hoje? Qual é a questão que está me incomodando, que já mal acordei, ela já veio antes de eu tomar café da manhã? Então, a PDD do dia, ela pode ser resolvida rapidamente, ou ela pode levar o dia inteiro, e ela pode não resolver naquele dia. E ela pode ser resolvida só no dia seguinte. E tem uma outra coisa que, de repente, quando nós colocamos no plural, podem ter várias PDDs no dia, né? E assim, é quando nós entramos no modo investigação e trazemos, na verdade, as resoluções.
Porque aquilo que nos incomoda faz com que eu vá para a resolução ou não. Há coisas que dependem de nós, há coisas que não. E o que depende, geralmente, eu posso te dizer que é um processo aonde nós temos começo, meio e fim. E exatamente, né, quando você consegue resolver o seu PDD, né, a sua pulga do dia, é aonde você tem aquela sensação de você resolveu, você alcançou o seu objetivo. Você teve a possibilidade de, uau, vamos fazer acontecer. E é exatamente nesse momento aonde nós entramos nesse fluxo de mercurial, de resoluções, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, e principalmente aonde vai facilitar a nossa vida, porque o virginiano é muito prático. E tudo isso, né, nos traz a organização, nos traz a parte aonde tem o lado do feito perfeito, mas antes feito do que não feito, e o virginiano gosta do feito perfeito e não gosta de mal feito. Ou seja, o importante é ser o quê? Ser feito. Toda essa brincadeira com as palavras, né, do feito, não feito, perfeito e, enfim, é para justamente nós percebermos que existe dentro de nós algumas coisas que precisam ser executadas. Então, a pulga do dia, né, a PDD, ela vai te ajudar nessa temporada a trazer uma dinâmica diferente para o seu dia a dia, para que justamente você resolva e tenha aquela sensação de missão cumprida. Tarefa dada, tarefa cumprida, né? Feita e cumprida. Isso te dá aquela sensação de começo, meio e fim, aonde você pode passar para o próximo nível do game porque você conseguiu resolver aquela questão. Muito bem. A partir do momento que eu identifico, né, eu investigo, eu reconheço que existe um padrão dentro disso, dentro do meu dia a dia, aonde algumas situações elas se repetem, algumas situações são novas e algumas situações elas falam a respeito de, vamos dizer, de pulgas mais resistentes, que são aquelas que não querem nos abandonar. E tem aquelas que nós não queremos abandonar. Tem aqueles problemas onde a nossa zona de conforto e o ruim conhecido é muito melhor ficar do que viver o novo e ir para uma nova fase e vivenciar uma nova frequência e principalmente algo que vai fazer total diferença na sua vida. Posso dizer que cada um de nós sabe sim aonde o sapato aperta e aquilo que efetivamente a gente quer resolver e o que não quer. Muito bem. A partir do momento, né? Você pode estar achando assim, mas nossa, reservar um programa inteiro quase para falar a respeito de uma questão? Sim, porque
A cada dia que passa, eu percebo, através das consultas, através das mentorias, que, aliás, se você sentir o chamado, pode entrar em contato pelo 11 99850 7946 para fazer o seu mapa astral, sua revolução solar. A gente trabalhar em cima de uma mentoria para você chegar num outro patamar profissional, ou mesmo ver o seu mapa natal e a sua revolução solar para fazer para os próximos anos algumas transformações que vão, com certeza, nós vamos ver o ponto cego de cada momento, né? E da onde é que você não está percebendo o que precisa mudar. E isso é exatamente para nos trazer a consciência que nós temos um excesso de explicações, mas nós temos, na verdade, uma ausência de movimentação, de resolução. Eu posso indagar muito por aquilo que eu tenho que resolver, mas se eu não tomar consciência de qual caminho eu posso, e se não for testando quais são as resoluções, não vai se chegar a uma resolução. Enfim, e aí eu vou provocar vocês, que assim, quantas vezes você chamou de autoconhecimento aquilo que era, na verdade, uma descrição muito bem, né, elaborada da sua repetição de padrão. Então, aonde é que você, na verdade, está fazendo? O que você está fazendo da tua vida, do teu dia a dia? Aonde, assim, em que momento você está? O que você sente todos os dias? O que o teu corpo está falando? Qual é, vamos dizer, no programa passado eu falei assim do roda-moinho que eu descobri. Mas assim, você sabe se sua pele está efetivamente ressecada, se você tem mais uma ruga, ou se o seu cabelo está caindo, se está faltando uma vitamina, se você passou efetivamente no seu check-up, né? Ou seja, quais são os movimentos? E a sua alimentação? O que você tem feito? Você está comendo depois de tal hora? Você está indo dormir muito tarde? Você está deixando alguns nutrientes? Ou seja, tem uma série de perguntas que precisam ser feitas, né? Para que você possa efetivamente trazer um novo contexto. Agora, quando nós estamos falando, né, do lado oposto, né, daquilo que nos sacode, depois de passar por todo o processo, nós temos a resolução. Então, o BDD, né, não é a boa do dia, mas é exatamente o que você, na verdade, celebra depois de você conquistar aquilo que efetivamente você resolveu. Te dá brilho nos olhos, te deixa feliz, faz os seus olhos sorrirem. Eu gostaria que você, na próxima semana e durante essa semana, me dissesse o que é o seu BDD, ou seja, aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Quero desejar uma ótima semana, com muitos PDDs resolvidos, com muito BBDs também vivenciados. Uma ótima semana. Se prepare para o Vibe Day, 29 e 30 agora de setembro. E continue na programação da Madrugada Astral, da Vibe Mundial, do canal 633. E até a próxima semana. Grande beijo comigo, Deborah Jazini.